Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Esta é a lição número 11 da classe de jovens. Para esta aula, os hinos sugeridos são os 75, 259 e 387. Sim, o Espírito Santo é Deus. Introdução. O Consolador não é uma força ou uma influência. Ele é Deus e tem revelado à humanidade o Deus Pai e o Deus Filho. E você acredita que realmente o Espírito Santo é Deus? Nesta lição veremos que sim, o Espírito Santo é Deus, ele faz parte do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E é importante começar a aula dizendo o de sempre. O Espírito Santo continua atuando nos dias atuais e a promessa do Espírito Santo, inclusive, é para os dias atuais. Veremos que o Espírito Santo ele não é uma força, uma energia, como algumas pessoas dizem, ou algo desta natureza. Na verdade, ele de fato, o Espírito Santo de fato é Deus. O Espírito Santo nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, não podemos concordar com os ataques que há na atualidade, ou melhor, não podemos concordar com os ataques que na atualidade muitos fazem à presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. Algumas pessoas dizem que o Espírito Santo não atua, ou não atuava, melhor dizendo, no Antigo Testamento, o que não é verdade. O Espírito Santo ele sempre atuou desde a fundação do mundo. Há um texto interessante lá no Salmo 51:10, em algumas traduções, diz que não retire de mim o seu Espírito Santo. Ali é talvez a única parte da Bíblia que fala o Espírito Santo no Antigo Testamento. Espírito Santo é nomeado, mas me parece que não são todas as traduções que falam essa. Aproveita e dá uma olhada na sua Bíblia, ver se realmente na sua Bíblia está escrito assim. Na minha Bíblia está escrito assim, ó. Salmos 51, 10. Não, é o 11. Na verdade é o 11. 51, 11. Não te lances fora, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Talvez seja o único versículo bíblico no Antigo Testamento que o Espírito Santo apareça com um nome dele específico. Algumas pessoas dizem que o Espírito Santo ele não atuava no Antigo Testamento, que ele só começou a atuar no Novo Testamento. Isso não é verdade. Tanto é que está aqui uma prova em Salmo 51:10, ou melhor, 51:11. E também a questão de, lembra lá no início lá de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra? Nós veremos nessa lição que o Espírito Santo já atuava lá. Por quê? Porque o Espírito Santo ele sempre atuava, só que com outros nomes. Veremos isso aqui também. No Novo Testamento, na atualidade, ele habita no coração daqueles que creem em Jesus e os capacita a serem testemunhos de Cristo. Somos templo do Espírito Santo. Sim, cada um de nós somos templos do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele habita em nós. E todo aquele que aceita Cristo como Salvador, essa pessoa passa a ser templo do Espírito Santo. É muito interessante a ideia do Espírito Santo dentro de nós. É muito interessante porque o Espírito Santo ele é Deus. Isso significa que Deus está dentro de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Uma vez que o Espírito Santo ele é Deus e ele está dentro de nós, então Deus está dentro de nós. Então, quando nós andamos no Espírito, nós estamos sendo guiados pelo Espírito, então somos guiados por Deus, somos direcionados por Deus. Então, que nós devemos compreender que a nossa vida é verdade, ela é passageira, mas enquanto estamos vivos, na presença do Senhor, o Espírito Santo habita dentro de nós. E é por isso que vamos observar que o importante do vaso não é o vaso, é o que ele tem dentro. Então, nós somos vasos de barro, mas o que importa é o que temos dentro de nós, que é o fôlego de vida, é o Espírito Santo, é Deus dentro de nós. E é por isso que somos a obra
obra-prima de Deus. Por quê? Porque Deus está dentro de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo é Jesus. Sem a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, a promessa do derramamento do Espírito Santo não seria cumprida. Por que não seria cumprida? Entre uma coisa e outra, porque Jesus não mandaria o Consolador. Por quê? Porque ele não ressuscitou. Então, se ele não ressuscitou, como é que ele iria mandar o Consolador? Como ele iria subir? Ele precisaria subir ao céu para enviar o Consolador. Por isso, é importante que o Senhor Jesus tenha morrido justamente para que na sua ressurreição e ascensão ao céu, ele enviasse o Consolador para nós. E vemos também que o Senhor Jesus, ele nasceu do ventre de Maria, por obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo também veio sobre Maria quando ela concebeu. Então o Espírito Santo ele sempre vai atuar na vida das pessoas, né? Nos salvos, né? Nas pessoas salvas, na verdade, né? Então o Espírito Santo aqui, vemos ele atuando ali tanto no nascimento de Jesus, quando Jesus também foi batizado também veio o Espírito em forma de pomba também sobre ele. Então vemos que o Espírito Santo ele também está junto com o Senhor. Por quê? Porque é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles todos têm a mesma harmonia. O Espírito Santo como Consolador. Paracleto significa advogado, defensor, aquele que está sempre ao lado para ajudar. Título que identifica a terceira pessoa da Trindade como Consolador. É interessante que a questão do advogado tem uma questão que eu acho muito interessante, que quando alguém tem um caso na justiça, por exemplo, o que ele precisa fazer? Ele precisa ter um advogado, né? Ou uma advogada. E o que esse advogado faz? Ele, claro, vai defender aquela pessoa que o chamou. E como é que esse advogado vai fazer? Bom, a primeira coisa que quando uma pessoa chama um advogado para defendê-lo é falar a verdade. A pessoa que chamou o advogado precisa falar a verdade. Por exemplo, se alguém cometeu um delito, ele precisa confessar isso ao advogado. Realmente eu fiz isso daí. Para quê? Para que assim o advogado ele entre ali na causa dele e observe, olha, já que você praticou isso aí, o caminho é esse aqui, nós vamos fazer isso, ou isso aí não tem como você escapar, ou vou conseguir, ou vou procurar diminuir a sua pena, ou vamos conseguir porque você não fez nada, você está inocente e tal. Ou como os advogados dizem, né, isso é causa ganha, né? Então, o Espírito Santo ele faz exatamente isso. Quando nós confessamos ao Espírito Santo o que nós fazemos, aquilo que nós estamos errados, ele nos justifica. E aqui cabe uma questão superior do Espírito Santo ao advogado. O agir é parecido, mas o Espírito Santo, claro, ele é superior. Por quê? Porque o advogado, se terrenamente falando, se o cliente dele estiver na falha, ele não pode fazer muita coisa. Talvez ele até consiga a liberdade, mas é pouco provável em situações significativas. O Espírito Santo não. O Espírito Santo ele sempre ganhará a causa. Ele sempre vencerá. Por quê? Porque ele é a justiça, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você e eu confessamos ao Espírito Santo que, de fato, eu errei nisso ou eu errei naquilo, eu estou falho nessa circunstância, o Espírito Santo nos justifica, e assim ele entra como nosso advogado. Lembra que Jesus disse também que ele é o nosso advogado? Da mesma forma que Jesus é o nosso advogado, o Espírito Santo também o é. A presença permanente de Cristo. Tendo como missão convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É muito interessante que aqui é o ponto principal do Espírito Santo, é a atualidade dele no sentido mais direto da palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo ele entra na nossa causa como advogado, ele nos guia, ele nos direciona, ele nos testifica das coisas que nós devemos fazer, entre tantas outras coisas. Mas aqui o ponto é crucial. Por quê? Porque a sua principal missão é convencer o mundo do pecado, que todos nós somos pecadores e por isso nós precisamos de um Salvador que é Cristo. Também a questão de convencer da justiça, porque sim, Jesus Cristo é a justiça nossa.
e do juízo. Ou seja, se eu não aceitar a Cristo como Salvador, naquele grande dia virá o juízo contra mim. Então veja que aqui é o tripé, vamos assim dizer, né, do Espírito Santo, vamos assim dizer. São os três pilares principais do Espírito Santo. É claro que, mais uma vez, o Espírito Santo ele é Deus, ele age como Deus. Por quê? Porque ele é Deus. Mas aqui ele tem um direcionamento mais específico, mais direto. Por exemplo, Deus é o Criador. Jesus é o que morreu na cruz por nós. E o Espírito Santo é aquele que nos convence de que Jesus ele é a nossa justiça. É Jesus quem nos livrará do juízo. Né? É o Espírito Santo que vai nos mostrar que Jesus nos purifica de todo pecado. Então veja que o Espírito Santo ele vai sempre apontar para Cristo. Então aqui é o ponto principal sobre a causa do Espírito Santo. A batalha da vida cristã. Enfrentamos três inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Mas o Espírito Santo está conosco, nos dando coragem, forças para lutar e vencer estes inimigos. Sejamos sinceros cá para nós. Enfrentar o José Aldo num octogonal, fala, né? Não deve ser uma tarefa muito fácil, mas é mais fácil vencer ele, eu digo humanamente falando, do que vencer a nossa carne. A nossa carne, para mim, é o adversário mais difícil. É muito difícil. Porque tanto é que a Bíblia nos fala para a gente fugir, né, de tudo aquilo que é carnal. O mundo, vamos lá falar sobre a questão do mundo aqui, né? Os nossos três grandes inimigos. O mundo, o que é o mundo? O mundo é o sistema do mundo, né? O sistema corrupto, o sistema, até o mesmo sistema financeiro que pode usar o dinheiro para comprar pessoas, né? Vamos assim dizer, né? Comprar a consciência das pessoas, né? Vemos, por exemplo, situações, inclusive na justiça, de que juízes, por causa de dinheiro, né? Porque recebem dinheiro, uma grande soma em dinheiro, acaba liberando, né? Pessoas que não deveriam estar livres, né? Então, isso aí é o sistema, né? É o mundo, né? O mundo aqui, que fala aqui não é o planeta em si, é o sistema que rege o mundo. Então, esse é o grande inimigo do jovem. Uma outra questão, como eu falei, é a carne. A carne é muito difícil de vencer. Por que é difícil de vencer? Porque, humanamente falando, ninguém conhece você melhor do que você, humanamente falando. Então, a carne, ainda mais na época dos jovens, né, tá tudo a flor da pele, né, os jovens só o sangue do cordeiro, né? Então veja que os pecados da carne, né, até a soberba da vida, que vai ali entrar na questão da carne, vai falar lá em Gálatas 5:20, vai falar alguma coisa a respeito desse negócio. Veja que a Bíblia vai nos relatar esse ponto. Gálatas capítulo 5, vai falar aqui a partir do 16, a questão, e vai nos dar um norte. Então veja que lutar contra a carne é difícil. Inclusive aqui na questão aqui do pecado da carne em si, né? Masturbação, por exemplo, praticar o ato sexual antes do casamento, são situações muito difíceis para o jovem vencer. E como é que o jovem vence esse negócio? Só tem uma forma de você, jovem, vencer o pecado da carne, né? A pornografia, a masturbação, a prática sexual antes do casamento ou a prática homossexual, né? Que há, infelizmente, no meio da igreja, né? Jovens que estão envolvidos com esse negócio. Então, como é que o jovem vence esse negócio? Somente pelo Espírito Santo. É somente pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo que nos dá força, nos dá ânimo para que nós venhamos vencer, né, os pecados da carne, porque, repito, mais uma vez, é muito difícil. E a questão do eu, né, que também vai entrar aqui na questão da carne, né? Eu posso, eu sei, eu faço, eu aconteço. Isso verdadeiramente é que a questão da soberba derruba qualquer pessoa. E claro, aqui o próprio diabo, né? Mas a Bíblia diz que resistir o diabo na fé e ele fugirá de vós. Então veja que a Bíblia nos orienta a vencer o diabo na fé, mas da carne a Bíblia nos fala o quê? Para nos afastar dela. Não tente. Tem um caso muito interessante sobre José, né? Quando José estava ali na casa de Potifar, a mulher de Potifar quis ter relações íntimas com José. O que José fez?
largou a capa e foi embora. Como diz os motoqueiros, né? Meteram o pé. Pô, meteu o pé por quê? Porque a única forma de vencer a carne é fugindo. Tem que fugir, não tem outro jeito. Então o Espírito Santo ele nos orienta ao que há fugir. Então, você está numa situação dessa? Foge. Foge, que é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. O Espírito Santo na revelação e na inspiração das Escrituras Sagradas. Revelação. Deus nos revela a sua vontade mediante a sua palavra, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Quer conhecer a Deus? Leia a sua palavra. Leia a Bíblia. Medite nela. Aplique ela. Por quê? Porque ela é a vontade de Deus para a sua vida e ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, você é templo do Espírito Santo e agora você tem a Bíblia que é inspirada pelo Espírito Santo. Então, aqui você vai se fortalecer espiritualmente. É na leitura da palavra do Senhor. É sabendo e tendo fé no que está escrito, né? Que a Bíblia diz lá em Romanos 10:17, né? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, que nós venhamos assim ter esse direcionamento, observar que verdadeiramente a Bíblia é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, a eterna palavra de Deus. Então, que você continue nesse propósito de continuar lendo a palavra. Inspiração foi o agir de Deus sobre os autores bíblicos. Estes compuseram e registraram sem erro a revelação divina aos homens. Ou seja, o Senhor se revelou aos homens pela sua palavra. Quando observamos a questão bíblica, vemos que a única forma de conhecer alguém, né, no caso o Senhor, é o autor. Eu já falei que algumas outras vezes, uma certa vez, em 1º de dezembro de 1994, eu estava na escola e nós recebemos um livro chamado Anjos no Aquário. E tinha algumas coisas no livro que nós não conseguíamos entender, compreender, porque era complexo para nós na época. Só que naquele dia, o autor, que infelizmente eu não consigo lembrar o nome dele, ele esteve presente na escola. Então ele nos explicou o que estava escrito, o que aquilo significava. Então nós conseguimos entender bem o livro, por quê? Porque nós tínhamos a explicação do autor. Quando você lê a palavra de Deus, a melhor forma de você conhecer a Bíblia é o quê? Tendo o autor com você. Quem é o autor? O Senhor Deus, pelo Espírito Santo. Então, quando você for ler a palavra, o que você faz? Você lembra disso, lembra do autor. Então, peça para que o Senhor esteja com você, porque ele certamente vai te mostrar as questões bíblicas que muitas vezes nós não compreendemos. O Senhor pode revelar a você. Lembra que Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes? Então, isso pode também nos dizer, nos dar um parecer sobre a palavra. Às vezes, pessoas têm uma dificuldade no entendimento da palavra e Deus pode te revelar. Por quê? Porque você orou ao Senhor e pediu para Ele estar presente. Então, quando o autor do livro está presente, fica mais fácil, né? Por quê? Porque é só perguntar para o autor, porque o autor vai te explicar. O agir do Espírito. Sem a ação do Espírito, é impossível haver uma espiritualidade saudável. É Ele quem nos leva a orar, jejuar e ler as Escrituras. Eu sei que vou usar aqui um termo aqui complicado, eu sei que é tentador quando alguém te chama para uma balada gospel, por exemplo. Eu sei que é tentador. Imagino, ir num luau ou coisas do tipo, né? E você fica se questionando, eu vou lá sim, vou sentir a presença do Senhor. Não vai não. Por que não? Porque sem a presença do Espírito Santo é impossível ter uma espiritualidade saudável. E quando você vai para um luau ou vai para uma situação dessa, uma night dessa da vida aí, que tudo agora virou gospel, né? Balada gospel, tanta coisa gospel e tal. Só para lembrar, gospel significa evangelho, então é o brasileiro que usa o termo errado. Mas no luau você não vai jejuar. Você possivelmente também não vai orar. Você também não vai ler. Vai ficar naqueles louvorzão, né, que fala, né? As pessoas vão louvar, aquela coisa toda. Não vai ter presença do Espírito Santo, não. É difícil. É claro que existem alguns casos, não estou dizendo aqui que é pecado você ir para o luau, que é isso, que aquilo, não é isso. É porque numa situação dessa, por exemplo, você vai num show evangélico, por exemplo, vai estar lá um cantor, uma cantora. Você vai sentir a presença do Espírito Santo ali? É difícil. Por quê?
Porque ali não há oração, não há jejum, não há leitura bíblica, não há uma entrega, não há, na verdade, um estilo de adoração, uma questão de adorar o Senhor verdadeiramente. O que estará ali? O que estará ali são pessoas reunidas para ver um artista, né, ver um cantor. Eu me lembro que uma vez eu fui na Praça da Apoteosa, lá no Rio de Janeiro, e tinha uma presença de uma cantora lá da Austrália. E eu não sei falar bem o nome dela, mas é Darlene Zexner. É a pessoa que escreveu a música Aclame ao Senhor no original, Shout to the Lord. E eu fiquei assim impressionado com o que eu vi, porque naquela multidão que eu estava na Praça da Apoteose tinha uma jovem de joelho chorando feito criança. E eu olhei e pensei, essa veio adorar. Aquilo ali foi uma exceção. É uma exceção. No meio de milhares de pessoas ali, tinha uma verdadeiramente adorando. E isso é raro. Então, quando o agir do Espírito Santo é diferente. É diferente. É possível você sentir a presença do Senhor num luau? Sim, é possível. É possível sentir num show evangélico? Sim, é possível. Mas por que nós não sentimos? Porque, na verdade, nós não vamos ali para adorar verdadeiramente. Lembra que a Bíblia diz lá em João 4, 23 e 24? Que o Senhor procura aquele que o adora em espírito e em verdade. Muitas vezes, ou talvez todas as vezes, quando nós vamos a um show, nós não vamos lá para adorar o Senhor, vamos lá para ver Sérgio Lopes, Grupo Logos, né, Rose Nascimento e tantos outros, né, vamos ali para aquilo ali. Então, o foco ali necessariamente não é o Espírito Santo, não é a presença, não é buscar o Senhor verdadeiramente. É por isso que existe essa diferença. Por quê? Porque o agir do Espírito Santo ele vai te levar a adorar em espírito e em verdade. O Espírito Santo vai te levar a orar, vai te levar a jejuar, vai te levar a ler as Escrituras Sagradas. Porque por nós mesmos, dificilmente nós vamos ler a palavra. Dificilmente, só mesmo pelo Espírito Santo. Conclusão. O Espírito Santo, conforme vimos nesta lição, é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus e continua falando, agindo, orientando aqueles que pela fé entregaram suas vidas a Cristo. Permita que Ele venha orientar a sua vida e o conduza para mais perto do Pai. Sim, o Espírito Santo vai te levar cada vez mais próximo do Papai. Por quê? Porque Ele é Deus. Hora da revisão. Número 1. Em relação ao Espírito Santo, o título mais encontrado no Antigo Testamento é o Espírito de Yahvé, ou Espírito do Senhor. Número 2. Gênesis 1:2. Número 3, ele habita nos crentes. Número 4, o Espírito Santo. Número 5, significa advogado, defensor. Significa advogado, defensor. Aquele que está sempre ao lado para ajudar. Título que identifica a terceira pessoa da Trindade como o Consolador. João capítulo 14, versículos 16, 26, 15 e 26. Então, que nós venhamos a cada dia mais compreender e ter fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Sim, o Espírito Santo é Deus. Que você tenha isso na sua mente, no seu coração e que a cada dia mais nós venhamos ter o Espírito Santo para nos orientar a jejuar, orar e ler as Escrituras. Inclusive, nessa lição, que lição 11 é inclusive o dia da Bíblia. Então, que nós venhamos a cada dia mais, em comemoração ao dia da Bíblia, continuar lendo a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!